No ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos o prazer de receber conosco o Dr. Francis Silveira. Ele é psiquiatra, especialista na área de dependência química, mas hoje nós vamos falar de um tema bastante importante e relevante para a sociedade. Nós vamos falar de uma síndrome, infelizmente, que tem crescido no nosso meio do ponto de vista estatístico, que é a síndrome de burnout. Não é isso, doutor? Afinal, o que vem a ser essa síndrome? Como defini-la, doutor? Primeiramente, a síndrome de burnout, que vem do inglês queimar-se por completo, é um estado de esgotamento físico e mental intenso. O indivíduo parece que tem uma queimadura interna. Ele não consegue mais ter habilidade para poder trabalhar. É uma doença relacionada ao trabalho, é uma doença ocupacional. Herbert Freudenberg foi um nova-iorquino que descreveu em si, por ser psicanalista, essa doença chamada síndrome de burnout, que é queimar-se por completo. É um esgotamento, é um estágio de esgotamento físico-mental relacionado ao estado ocupacional. Ou seja, diretamente ligado à atividade laboral do indivíduo, ao trabalho do indivíduo. Somente relacionado ao trabalho do indivíduo. E é interessante que esse próprio cientista, esse pesquisador, esse profissional, ele mesmo se deu conta dessa situação nele próprio. Que coisa, hein? Isso mesmo, porque a verdade é, a sociedade moderna atual, ela parte do princípio que ser muito rigorosa nas cobranças de metas, de estar ali respondendo à sociedade a todo momento. E algumas pessoas têm alguma predisposição aumentada em desenvolver isso aí. Principalmente aquelas que estão envolvidas na condição de objetivos de meta. Lembrando que meta é péssimo para a felicidade. Se meta é péssimo para a felicidade, o indivíduo se desrealiza. Ele se esgota por tentar atingir um objetivo e não conseguir. O indivíduo se frustra. Ele fica desrealizado profissionalmente mediante a situação. Ele quase se robotiza, se não tomar cuidado, ele vira o trabalho vira meio que mecânico, vira uma coisa automatizada. É isso. Agora, existe um público-alvo que estaria mais predisposto a esse tipo de situação ou não, doutor? Quer dizer, um profissional que estaria mais tendencioso a desenvolver tal síndrome? Primeiramente, gosto de salientar que os indivíduos que têm um traço de personalidade anancástica, aqueles indivíduos mais rígidos, em listas, regras, organização ou esquema, aquelas pessoas que são mais conscienciosas, que têm um senso de justiça muito aprimorado, aquelas pessoas com tendência mais altruísmo, essas pessoas têm tendência e predisposição mais a desenvolver essa síndrome. A doença, em média, aí, 30% da população que trabalha no Brasil hoje desenvolve a doença. Que coisa! Que é um nível alarmante, né? Então, só aqueles profissionais altruístas, médicos, enfermeiros, agentes penitenciários, advogado, pessoas públicas, né, que trabalham, né, em órgãos públicos de uma maneira em geral, bancários, professores, educadores. Essas pessoas têm bombeiros, talvez soldados. Todas as profissões que envolvem o componente altruísmo, eles têm uma estreita relação com esse tipo de adoecimento. Quer dizer, pessoas que lidam com pessoas diretamente. Pessoas que lidam com pessoas diretamente, que doa ao próximo acima da sua capacidade. Então, quer dizer, pelo que o senhor colocou, essa síndrome, essa doença está ligada, né, estritamente ligada ao trabalho, à profissão, ao esgotamento profissional. Quer dizer, ela culmina com o esgotamento profissional. Ela vem à tona quando o indivíduo se esgota profissionalmente. Agora, com respeito às manifestações dessa síndrome, quer dizer, quando eu olho para o trabalhador e consigo imaginar, não, esse trabalhador potencialmente está desenvolvendo a síndrome de burnout. Como é que funciona isso? A primeira palavra que vem à mente é a desrealização. Primeira situação, desrealizado com aquele ambiente de trabalho, sempre buscando culpados, não atingir aquela meta que anteriormente ele conseguia, a irritabilidade, as mudanças bruscas do humor, momentos de alegria, momentos de tristeza profunda, que não é bipolaridade, né? Não tem evidência de bipolaridade, sim um componente de ambivalência afetiva. O afeto tem um momento que está alterado, né? A expressão dele fica comprometida, a irritabilidade como fator mais agravante e culminando em algum momento em depressão. E o avançar disso aí pode ter, né, vários fechamentos, né, desagradáveis. Alguns pacientes podem até ter ideação suicida e até mesmo cometer o suicídio, como o aprofundamento desse quadro depressivo.
Quer dizer, a fase terminal, se não tratada, esse se tornar uma depressão grave e até mesmo cometer atos suicidas. Certo. Agora, em termos de manifestação, eu digo no trabalho, a produção dele no trabalho, ela fica prejudicada, ela fica mantida, ou esse indivíduo tem que ser afastado? Aliás, o absenteísmo deve ser alto, porque essas pessoas devem se valer até de atestados para justificar o quadro, enfim. No trabalho, com certeza a produção deles cai, né, doutor? Se pensar numa doença que por queimar-se por completo, parte do princípio que o nexo causal ao trabalho é o agente agressor. Né? O ambiente está desfavorável para que o indivíduo possa, principalmente em ambientes mais penosos, né? E possa estar inteiramente relacionado. O indivíduo passa a ter um comportamento mais esquiva, mais irritado com a clientela, mais nervoso, mais agressivo no tom, o humor, né, oscilando. Isso pode trazer prejuízo tanto para a empresa ou para o determinado local de trabalho e também para o indivíduo que está com dificuldade de se relacionar. O senhor dizia de ambientes penosos, ou seja, quando nós pensamos em ambientes penosos, nos vem à mente, obviamente, hospitais. Aí entra o profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, muitas vezes até o assistente social e assim por diante. As penitenciárias também são ambientes carregados e penosos. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Nessa tentativa de mostrar que os ambientes penosos são estes que são insalubres, né, que estão, né, com condições precárias para poder atender aquelas metas que são preconizadas por órgãos, né, superiores. E a maioria das vezes está também estreitamente relacionado com aquele assédio, mesmo que indireto, aquele assédio moral que é velado, né, por cobranças indevidas de uma meta que dificilmente a pessoa consiga atingir. É como atender em um hospital e você não conseguir atender com a clientela por falta de recursos, ou o indivíduo que está na penitenciária muito cheia, sobrecarregado, que não consegue exercer uma profissão de forma digna. Isso tudo leva o indivíduo a ter desrealização. Como ponto-chave do burnout, essa desrealização profissional levando a queimar-se, a se esgotar. Ok. Agora, no que diz respeito ao quesito clima desfavorável, ambiente desfavorável, é possível esse paciente, uma vez que ele manifeste esses sintomas, mudar o seu contexto de vida, mudar o seu